7 horas em Manaus, hoje dia 20 de abril de 2021, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Policiais militares são presos suspeitos de integrar esquema de tráfico de drogas no Amazonas. General Silvio Lima toma posse como novo presidente da Petrobras. E mais, Amazonas recebe mais de 47 mil medicamentos dos kits de intubação. Tragédia, filha do vereador Babato Pinambá, em Parintins, morre afogada em piscina. E ainda, presidente do Senado adia instalação da CPI da Covid-19. Na coluna O Poder, vamos discutir exatamente sobre a CPI da Covid e todos os seus bastidores na política. E ainda você fica por dentro das principais notícias de polícia da noite e madrugada e o trânsito ao vivo. Este é o Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. As manchetes dos principais jornais do país. Olha, a gente começa com o estado de São Paulo, que traz na sua manchete principal: Índia vê explosão de casos da Covid. Indianos se aglomeram em estação de ônibus para deixar Nova Delhi. Mais de 20 milhões de habitantes da capital estão em lockdown contra a disseminação do novo coronavírus. Ontem foi registrado um recorde de 273 mil infecções em 24 horas. Meu Deus, que absurdo. Governo cede e dá aval ao orçamento com 125 bi fora do teto. Acordo com o Congresso também vai preservar 16 bilhões em emendas. Verba federal ajudou a pagar salários e 13º nos estados. A forma como a maior parte dos estados aplicou os recursos enviados pelo governo federal como socorro na pandemia ainda é uma incógnita. Taxa de mortes por Covid do Brasil supera a dos Estados Unidos. Tem também aqui material da Superliga agita a Europa e a UEFA reage. Em Marte, o céu não é mais o limite. Primeira nave a fazer voo motorizado em outro planeta, o mini helicóptero Ingenuity da NASA viajou 39 segundos e 3 metros de altura. Estas foram as manchetes do seu jornal Estadão de hoje. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz aqui na manchete principal: governo e Congresso fazem manobra por orçamento. Com flexibilização, executivo poderá deixar quase 100 bilhões de reais fora da meta fiscal. E ainda, estados criam divergências ao priorizar comorbidades. Pasta dá 2 milhões de reais da Covid a projeto não relacionado. Cúpula da CPI quer apuração nas quedas de ministros. A cúpula da CPI da Covid quer traçar uma linha do tempo e iniciar os trabalhos enquadrinhando razões que levaram à queda dos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. A meta é ver, por exemplo, se houve e como se deu a pressão de Jair Bolsonaro para a defesa da hidroxicloroquina pelo governo. Muito bem, são 7 horas e 5 minutos e a gente vai agora às manchetes do estado de Minas Gerais, que também tem destaques aqui interessantes para a gente passar para vocês. Como será mais uma reabertura de BH? Capital flexibiliza pela 4ª vez na pandemia o funcionamento das atividades não essenciais. A Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a volta de atividades não essenciais a partir da próxima quinta-feira.
mais de um mês desde o último fechamento rígido no início de março. As novas regras ali estabelecem, com a exemplo do que aconteceu no Amazonas, horários diferenciados para setores diferentes do comércio, como comércios varejistas, bares, shoppings, salões de beleza, entre outros. Volta às aulas no ensino infantil. A principal novidade nas medidas de flexibilização lá em Belo Horizonte foi definir a data da volta das aulas nas escolas de ensino infantil a partir da próxima segunda-feira, dia 26. CPI da Covid começa na próxima terça-feira. Instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito ficou para a semana que vem. Os ex-ministros Pazuello e Ernesto Araújo devem ser convocados. Vacinados nos Estados Unidos temem por parentes no Brasil. Essas foram as manchetes do jornal O Estado de Minas Gerais. E agora vamos conferir os destaques do jornal o Globo, que traz aqui na manchete principal: empresários pressionam por metas ambientais para a cúpula do clima. Collor, presidente à época da Rio 92 e hoje próximo a Bolsonaro, teme isolamento do país. PGR questiona governadores sobre verbas. Após enviar perguntas aos governadores sobre vacinação na semana passada, a Procuradoria-Geral da República os questionou sobre o uso de verbas para hospitais de campanha. Jornal da Cidade. Só o que importa. E ainda aqui, entre os destaques na capa do jornal o Globo, acordo preserva emendas e encerra a crise do orçamento. Governo e Congresso chegaram a um acordo e superaram o impasse de mais de 20 dias em torno do orçamento da União. Álvaro. Pois é, 7h07. Vamos agora às manchetes do jornal Correio Brasiliense, que lá na capital federal traz as seguintes manchetes no dia de hoje, 20 de abril. É uma entrevista, na verdade, com o governador Ibanez Rocha, que diz o seguinte: vamos vacinar rapidamente os professores. O governador do Distrito Federal reconhece a gravidade da pandemia neste momento no país, mas não vê razões para a adoção de novas medidas restritivas na capital. Se todos respeitarem as regras de isolamento, uso de máscaras e asseio de mãos, acredito que não teremos problemas e muito menos motivos para um novo lockdown, disse o governador do Distrito Federal. Início da CPI da Covid fica para terça-feira. O presidente do Senado alega dificuldade de reunir integrantes da comissão nesta semana devido ao feriado de amanhã. Com o adiamento, o governo ganha tempo para articular possíveis retiradas de Renan Calheiros da relatoria do colegiado. Distrito Federal aplicará a segunda dose apenas em quem mora na capital. Próxima remessa do Coronavac pela Butantan é adiada para maio. E também Fiocruz entrega 4,7 milhões de unidades de imunizantes esta semana. E tem também: Brasil não deve se comportar feito mendigo, diz Mourão. Declaração do vice-presidente às vésperas da cúpula do clima ocorre dia depois do Bolsonaro enviar carta aos Estados Unidos pedindo recursos para combater o desmatamento. Estes foram os destaques do Correio Brasiliense de hoje. São 7h09 em Manaus. E agora vamos conferir os destaques do jornal 0 Hora, que traz aqui como manchete principal: Planalto e Congresso fecham acordo para tentar resolver nó do orçamento. Legislativo aprovou projeto que retira dos limites fiscais o crédito para financiar os programas BEM de proteção, que só um instante, que diminuiu aqui, de proteção ao emprego formal, e Pronamp, de apoio a pequenas empresas. Com isso, a União pode relançar as iniciativas, mas ainda tem de enquadrar gastos com emendas parlamentares. E também, a altitude é um desafio a mais para o time de Ramírez em estreia na Libertadores. Se STF autorizar, vacinação de docentes começará na educação infantil. Recusa a vacina
da Oxford não tem amparo científico e prejudica imunização. São os destaques aqui na capa do jornal 0 Hora. Muito bem, 7h10. A gente vai agora às manchetes do jornal A Crítica de hoje, que traz aqui um destaque para as cheias 2021. Serviços para 4.000 famílias. Cerca de 300 famílias do Mauazinho começaram a ser atendidas pela prefeitura ontem. Os benefícios vão chegar a 15 bairros da orla da capital. Temos também policiais são presos por tráfico de drogas e também pandemia no Amazonas. O governo vai criar 3 novos auxílios. Projetos concedem 3 parcelas de R$200 para profissionais da cultura, esporte e turismo. Na coluna Sim Não... O tempo hoje. Daqui a pouquinho o tempo. Na coluna Sim Não, Jair Bolsonaro visita Manaus na sexta-feira. E tem também, Estados Unidos liberam vacinação para todos. Vacinas de primeira dose perto do fim. Manaus já utilizou 94,5% de todas as primeiras doses da vacina anti-Covid. E somente com o envio de mais doses a vacinação poderá ser acelerada. Tem também indígenas conquista em meio ao retrocesso. Esforço de entidades do terceiro setor garantem maloção. E usina de oxigênio para indígenas de Manaus e São Gabriel da Cachoeira. Estas foram as manchetes do seu Jornal Crítica de hoje. O tempo hoje. Agora sim vamos com a previsão do tempo. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 22 graus e máxima de 31 graus. Trânsito. São 7h13 em Manaus. Nós vamos agora direto às ruas da cidade com a nossa amiga Edila Chaves, que está em qualquer ponto da cidade trazendo as primeiras informações desta manhã. Edila, bom dia. Bom dia Álvaro, bom dia Tiago e bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, atenção motorista, quem vai passar ali na Avenida Constantino Neri, sentido bairro Centro, próximo a Fametro, teve uma colisão entre veículos particulares, porém, graças a Deus, volto a repetir, danos apenas materiais. Nada que atrapalhasse o fluxo, mas não se assuste se de repente passarem por lá e verem 2 carrinhos estacionados ali com esse baque, né, gente? Mas nada grave, graças a Deus. Temos aqui também informação sobre a rotatória da Suprama. Ela estaria fluindo dentro da normalidade para o horário. Agentes de monitoramento no local. Outra ressalva que eu trago é a respeito do complexo viário Professora Isabel Vitória, gente. Esse complexo viário é a famosa obra na rotatória do Manoa. Segundo informações, né, uma página no Instagram estaria divulgando um vídeo como se ela estivesse em funcionamento. Atenção, motoristas, não está em funcionamento ainda. A previsão é para ser entregue, logicamente, menos de 30 dias, né? Isso eles estão avaliando, mas ela ainda não está em funcionamento. Então, fique atento quanto a isso. Essas são as informações do trânsito. Certo, são 7h14. Obrigado, Edila Chaves, pelas primeiras informações do trânsito. É importante a gente ressaltar isso, porque rede social, internet é muito louco, né? A gente vê as imagens e acha que está tudo funcionando e tal, e na verdade o viaduto Manoa continua ali em obras, continua sendo recuperado depois de ter sido entregue totalmente avariado, né? Todo torto. Quem passou por lá no período ali de dezembro e janeiro conseguiu ver a situação em que estava. Teve uma intervenção da prefeitura que entrava junto com o CREA e a recuperação de uma obra recém-inaugurada. Pasme, é isso que está acontecendo, é uma recuperação de uma obra recém-inaugurada, ainda está em curso, portanto, ainda não está funcionando, e as imagens que estão circulando são imagens antigas e que não representam a realidade do dia de hoje. 7h15.
Muito bem, vamos agora às informações sobre Covid-19. O país registrou 607 mortes pela Covid nas últimas 24 horas e totalizou nesta segunda-feira 375.049 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.860. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais de 3%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. Agora, 7 estados estão com alta das mortes, entre eles estão o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Acre. 14 estados apresentam estabilidade no quadro de mortes diárias. O Amazonas registrou mais de 25 mortes por Covid nesta segunda-feira, 8 delas ocorridas nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas aqui por conta dessa doença chega a 12.396. O estado também registrou nesta segunda 442 novos casos da Covid-19, totalizando 364.028 casos confirmados desde o começo da pandemia. E de acordo com o boletim da FVS, mais 54% dos casos de Covid estão no interior do estado. Portanto, a situação realmente hoje é preocupante ou é alarmada ou precisa de atenção no interior. O Amazonas, infelizmente, ainda se encontra na fase laranja, que corresponde à classificação de risco moderado para a transmissão da Covid-19. Jornal da Cidade. 7h17. Vamos continuar falando aqui sobre a pandemia do novo coronavírus. Como todos os dias, a gente faz aqui um balanço da situação no Brasil e no mundo. E o balanço da vacinação agora contra a Covid-19 dessa segunda aponta 36.785.082 pessoas já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Os dados apontam que 12,59% da população brasileira já tomou a primeira e apenas 4,78% dos brasileiros tomaram a segunda. E é importante que você que está nos assistindo nesse momento que cumpra a regra de tomar a segunda dose. Tem muita gente que tomou a primeira e simplesmente desapareceu, não tomou a segunda dose. É fundamental que você que está nos assistindo nesse momento tome a segunda dose. Aqui na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus deve vacinar mais de 66 mil pessoas contra a Covid-19 até o sábado, 24 de abril, com a primeira e segunda dose. Os agendamentos podem ser consultados na plataforma da Secretaria Municipal de Saúde Imuniza Manaus. Muito bem, nesse número total estão as pessoas de 35 a 54 anos que tenham alguma comorbidade especificadas no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19, que deverão receber a primeira dose do imunizante. Até ontem foram aplicadas mais de 390 mil vacinas aqui na capital, isso somando a primeira com a segunda dose do imunizante contra o novo coronavírus. O Amazonas recebeu mais 47 mil medicamentos do chamado kit intubação. Essa é a grande preocupação do momento, depois de, na segunda onda da doença, a gente viver um drama com a falta de oxigênio. Agora o Brasil inteiro entra em alerta com a falta do kit intubação tão necessário para aquele trabalho de recuperação das pessoas que agravam a doença. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, as unidades do estado enfrentam escassez do kit, composto por bloqueadores neuromusculares e sedativos. De acordo com a Secretaria de Saúde, a Central de Medicamentos do Amazonas possui kits de intubação suficiente para 30 dias. A remessa enviada assegura a ampliação do estoque para mais 10 dias, de acordo com a Secretaria. Jornal da Cidade. Só o que importa. São 7h20 em Manaus. Durante reunião remota na Frente Nacional dos Prefeitos, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, solicitou ao novo secretário executivo do Ministério da Saúde a inclusão dos profissionais do transporte público
entregadores de delivery e agentes de limpeza pública no grupo prioritário que será contemplado com a próxima remessa de doses do imunizante contra a Covid-19. Davi Almeida ainda salientou a importância da vacinação na luta contra o novo coronavírus, classificando a imunização como a principal aliada para a diminuição de novos casos da doença na capital do Amazonas. Presente na reunião como convidado, o secretário informou que irá encaminhar a solicitação realizada por Davi Almeida para a cúpula do Programa Nacional de Imunização. Ainda de acordo com ele, até o próximo fim de semana já deve ter uma resposta sobre a inclusão ou não dos trabalhadores. Uma fatalidade acontecendo no município de Parintins. Triste essa notícia, veio ontem no iniciozinho da noite. A pequena Isadora Tupinambá, de apenas 2 anos, filha do vereador de Parintins e ex-presidente do Boi Bumbá Caprichoso, o Babá Tupinambá, morreu afogada na tarde da segunda-feira. A criança caiu na piscina da casa da família e, infelizmente, acabou falecendo. Segundo informações, Babá Tupinambá estava em uma reunião na Câmara Municipal de Parintins quando recebeu uma ligação informando do ocorrido. O também vereador e presidente da Câmara, Matheus Assayag, acompanhou o colega até a casa, mas a criança já havia sido levada ao Hospital Padre Colombo, onde já chegou sem vida. O clima de comoção tomou conta de Parintins. Muitas pessoas foram ao hospital para consolar e prestar as suas condolências a Babá e Bruna Teixeira, que é mãe da criança. A pequena Isadora tinha transtorno de espectro autista e isso fez com que o político dedicasse seu mandato também à luta pelo atendimento adequado aos autistas no município. Inclusive, Jornal da Cidade. Inclusive a presidência do Boi Caprichoso emitiu uma nota aí lamentando o ocorrido, a morte da pequena. 7h22. O Congresso Nacional derrubou nessa segunda-feira vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos do chamado pacote anticrime aprovado pelo Congresso em 2019. Entre os senadores, o placar para a derrubada foi de 50 votos a 6. Os vetos já haviam sido rejeitados pela Câmara no mês passado. Entre os vetos derrubados está o do dispositivo que triplica as penas de crimes contra a honra quando estes forem cometidos ou divulgados nas redes sociais. Também caiu o veto a trecho que valida o uso pela defesa de gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Para isso, os advogados terão que comprovar a integridade do material. O chamado pacote anticrime é um conjunto de mudanças na legislação elaborado após sugestões do ex-ministro Sérgio Moro e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e que entrou em vigor no início de 2020. Faltava ainda a análise do Congresso sobre os trechos vetados por Bolsonaro. O general Joaquim Silva e Luna tomou posse ontem, 19, como presidente da Petrobras. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em substituição ao economista Roberto Castelo Branco. Em seu discurso, Silvio Luna disse que não há dúvidas de que entre os principais desafios estão tornar a Petrobras cada vez mais forte, trabalhando com visão de futuro, segurança, respeito ao meio ambiente, aos acionistas e à sociedade para garantir o maior retorno possível ao capital empregado. Silva e Luna foi confirmado para o cargo no último dia 16. A decisão foi formalizada pelo Conselho de Administração da estatal, que o elegeu, além de aprovar outros nomes para compor a diretoria executiva. 7h25. Polícia. Muito bem, agora legal a vinheta que dá o tiro e a vinheta treme, né?
Edila Chaves tem as informações da noite e madrugada. Seja bem-vinda, Edila, atualizando para a gente aí as principais ocorrências. Queria que você começasse falando sobre esse caso envolvendo policiais militares presos por atuarem aí no tráfico de drogas. É isso, Edila? Isso mesmo, olha, voltando a trazer informações para vocês justamente sobre este caso das investigações feitas pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, onde investiga, durante a operação, 10 policiais no Amazonas. Lembrando, dos 10 policiais, 8 seriam policiais militares, 6 foram presos e 2 seriam de cargos oficiais. As investigações dão conta devido à situação de tráfico de drogas, roubo e sequestro. No desenrolar dessas investigações, o que temos, Álvaro, é que, infelizmente, alguns dos policiais, inclusive, se apresentavam como policiais civis para os traficantes, forjando, então, flagrantes e ali extorquindo estes que já teriam passagem pela polícia, né? Então, começavam a fazer a extorsão com os familiares para que esses homens não voltassem a ser presos. Em alguns casos, eles sequestravam supostos bandidos e exigiam um resgate. A polícia, obviamente, está a cargo de toda a situação. A Secretaria de Segurança montou essa operação que iniciou durante a tarde de ontem, né? E todos ficaram sabendo sobre o caso, porém, as investigações continuam sobre esse caso, viu? Lembrando que os policiais militares, eles estão custodiados no núcleo prisional e no batalhão de choque da Polícia Militar do Amazonas. É importante. Pode falar, Ed. Segundo palavras do secretário de Segurança, é inadmissível este tipo de conduta dentro de uma corporação, é inaceitável e irá a todo fervor para punir aqueles que desonram as fardas. Olha só, eu queria só fazer um comentário antes da gente passar para os outros assuntos, Edila. É só para dizer para quem está nos assistindo nesse momento que, infelizmente, em todas as áreas, inclusive no jornalismo, tem muita gente que atua de forma irregular, fazendo coisas que não correspondem à atividade precípua daquela função. Infelizmente também isso acontece nas forças de segurança, o que não quer dizer que nós não tenhamos profissionais extremamente dedicados, extremamente voltados para o objetivo principal, que é defender a sociedade daquilo que vem acontecendo, né, de violência, de crime, de todo tipo de agressão. Então, assim, esse exemplo na verdade, ao mesmo tempo que é o dos piores, né? Porque pior que um bandido é um policial bandido. Ele é um exemplo disso, mas ele também é um exemplo para mostrar que a própria polícia, seja ela militar ou civil, ela está disposta a limpar, né, a sua corporação, a limpar as fileiras das suas unidades de pessoas que simplesmente desvirtuaram o principal objetivo, desvirtuaram do principal objetivo da segurança, que é oferecer à sociedade uma vida mais tranquila. Então, assim, tem muita gente que sai de casa, da polícia, das unidades da polícia. Nossas equipes acompanham praticamente todo dia essas equipes, e a gente sabe a quantidade de gente, de policiais, de soldados, de cabos, que colocam a sua vida em risco todos os dias para proteger a sociedade. Então eu queria fazer esse registro aqui, porque apesar da gente noticiar uma situação como essa, é até constrangedora para as unidades da polícia, mas é importante que a gente ressalte para a sociedade que isso não representa a grande parte das pessoas que fazem parte dessas corporações das forças de segurança, que sim, fazem o seu trabalho da forma mais correta possível. Não é isso, Edila? Isso mesmo, Álvaro. E olha, complementando aí, eu gostaria de levar a situação para toda a população também, que nós que estamos literalmente lidando com esses profissionais, nós nos colocamos à disposição para esses policiais que trabalham de forma honesta, ao qual sempre estão juntamente com a imprensa fazendo esse serviço, que jamais também iríamos deixar qualquer um denegrir a imagem de uma corporação
onde presenciamos riscos, principalmente ao saírem de casa, eles deixam ali de proteger a sua família para proteger a sociedade. Então fica aqui também a nossa solidariedade a esses homens. E aquele que quiser tacar a pedra, toma cuidado, né? Quando o telhado é de vidro é meio difícil. Então, você, cidadão, não faça isso, preste bastante atenção nas suas palavras. Julgar é fácil, mas ser condenado aí é outros 500. Edila, outros assuntos da noite e madrugada por aí? Temos sim um caso que deixou estarrecida a classe musical do Amazonas, viu? O tão famoso sanfoneiro, gente, pelo amor de Deus, o sanfoneiro, ele seria acusado de estupro de uma criança de 11 anos. Esse caso veio à tona, principalmente porque o pai da criança, né, que não convive com a mãe, o sanfoneiro, no caso, é o padrasto da vítima. O pai da criança chegou a acionar a polícia porque a criança estaria desaparecida durante o fim de semana. Foi quando o próprio Bruno do acordeon chegou a levar a criança para o pai, informando que a menina estaria desnorteada. Ali, então, foi feita uma investigação onde a menina acabou alegando que teria passado o fim de semana juntamente com o Bruno e, detalhe, que mantiveram relações sexuais. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente entrou em ação. Parabéns à doutora Joyce, ela que sempre faz um trabalho minucioso sobre este caso, principalmente quando existe a situação da criança a ser violada por próprias pessoas do âmbito familiar, né? Tivemos esse caso. O segundo caso aconteceu durante a manhã de ontem. A nossa equipe esteve presente. A informação que chegou para a polícia seriam que 2 corpos que estariam imersos, meio líquido, né? Ali no Igarapé do Franco, no Bariri. Ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros fez uma busca espetacular, porque o corpo estava em meio ao lixo. As pessoas jogam muito lixo nos Igarapés, então acabou confundindo. Mas a equipe conseguiu, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu fazer um resgate deste corpo, que seria do sexo masculino. O segundo corpo, que seria o suposto corpo de uma mulher que estaria decapitada, não foi encontrado, viu? Essa observação vale aí, porque muitas pessoas ficaram se questionando, se eram 2 corpos, cadê o outro? Bom, não foi encontrado, gente. Esse primeiro foi bastante difícil de ser encontrado, porém, não identificado até o presente momento. Essas são as nossas notícias de polícia. Quer saber mais? Continue conosco no site imediato. Daqui a pouco a Edila entra aí ao vivo de qualquer ponto da cidade, trazendo as primeiras informações da manhã, o que estiver acontecendo de ocorrências da manhã deste dia 20 de abril, terça-feira. Obrigado, Edila. Polícia. Agora são 7h33. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas vai julgar a partir das 10 horas da manhã 22 processos. Os julgamentos acontecerão durante a 11ª sessão ordinária, que será realizada virtualmente. Dentre eles, 4 prestações de contas serão apreciadas pela Corte. Serão julgadas as contas do ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, vereador Francisco Carlos Alves de Souza, de 2017, da então secretária de Assistência Social do Estado em 2019, Maria Joseilda Pinheiro, da ex-diretora-geral do Instituto da Saúde da Criança do Amazonas em 2017, Alessandra dos Santos, e do ex-secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Luiz Faustino da Costa Neto Luiz Neto. Além das prestações de contas anuais, serão julgados 12 recursos de revisão, reconsiderações e ordinários de gestores que tentam modificar as decisões proferidas pela Corte de Contas. Estão em pauta para a apreciação do Pleno ainda 5 representações e um embargo de declaração. OPoder.com com Bruno Mazieri. Muito bem, bom dia, Bruno.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia. Que nos acompanha aí nesta terça-feira. Mudanças aí nos rumos da CPI da Covid, não é isso, Thiago? É isso mesmo. A CPI da Covid terá sua primeira reunião no dia 27 deste mês, próxima terça-feira. O senador Otto Alencar, que é o membro titular mais idoso da comissão, fez a convocação nessa segunda-feira. Ele será o responsável por conduzir a reunião. Nesse dia serão eleitos o presidente e o vice-presidente da CPI da Covid. O presidente nomeará o relator, é isso mesmo, e vamos comentar sobre isso agora com Bruno Mazieri. Bruno, o presidente da casa anunciou a nova data em cima da hora. Você sabe informar aí o motivo? Então, Thiago, na verdade, o que se comenta é que o Palácio do Planalto, né, o presidente Jair Bolsonaro, tenta ganhar um tempo aí para adiar ao máximo a instalação da comissão da CPI com o objetivo de talvez negociar cargos e atender à pressão de parlamentares para acomodar suas emendas no orçamento deste ano. A gente sabe que o presidente não assinou ainda, né, as emendas de 2021 e já estão propondo as emendas de 2022. Esse atraso na assinatura se deve ao problema da pandemia, da Covid-19 ao longo do ano de todo 2020. Pois bem, voltando para a CPI, a gente precisa lembrar que, como você bem falou, no dia 27 será feita a escolha do presidente, do vice e do relator. Ao contrário do que muita gente pensa, o nome do senador Omar Aziz ainda não está confirmado, né? Então, assim, a gente precisa aguardar ainda um tempinho, até o dia 27, para ver se de fato será o senador Omar presidente e o Renan Calheiros como relator. O que se corre ainda dentro do Congresso Nacional, na verdade, é que a deputada federal Carla Zambelli já entrou com pedido na Justiça para que o senador Renan Calheiros não seja o relator. De acordo com ela, ele tem mais de 43 processos, 6 inquéritos correndo na Justiça, e que isso, de alguma forma, depreciaria a imagem da CPI da Covid. Muita coisa vai rolar daqui para o dia 27, né, Álvaro? E a gente sempre está comentando aqui com todo mundo. Eu acho que o principal da gente fazer aqui a ressalva é explicar para a sociedade o seguinte: os nomes que foram apresentados, aquela lista da semana passada, né, Bruno, é uma lista apresentada pelos partidos, pelas bancadas, né, pelas lideranças. É óbvio que essa composição é uma composição partidária, ela faz parte principalmente dessa discussão interna que os partidos fazem e tal, e nada, em tese, tem a ver com essa relação com o executivo. É óbvio que isso está muito claro para a gente, tanto é que os nomes foram divulgados. Alguns senadores, principalmente o senador Omar Aziz, começou a dar entrevista na CNN, começou a falar quem vai convocar, quem não vai convocar, e o Bruno lembrou muito bem que a escolha do presidente, do vice e do relator, ela só vai se dar no dia 27. Então é muito sintomático que essa mudança na data ela tenha ocorrido assim tão em cima da hora, né? Então, assim, há um rumor interno dentro dos bastidores que, na verdade, o presidente da República não está satisfeito com a composição de quem vai comandar a CPI. Não é contra a CPI, mas é contra quem vai comandar. E ele tem um certo motivo para isso. Primeiro porque o nome indicado pelo MDB é de Renan Calheiros. Renan Calheiros, todo mundo conhece, digite aí no Google que você vai saber. E o nome, a presidência, é do senador Omar Aziz. Você também pode digitar no Google aí. A gente não vai aqui tecer nenhum comentário sobre a vida política de ninguém, porque isso está público e você pode pesquisar. E isso, óbvio, que incomoda o Planalto. O Planalto precisa, do ponto de vista político, de pessoas com um pouco mais de ligação com o Planalto para fazer com que esse trabalho... Esse é o grande medo, né, Bruno, do presidente da República, ontem o senador Messias de Jesus, dos republicanos, a gente conversou com ele por telefone, ele deixou muito claro que essa vai ser a CPI mais política, essa foi a declaração dele, a CPI mais política que o Brasil já teve. Às vésperas de uma eleição,
às vésperas de um processo eleitoral que será extremamente polarizado, com a anulação das condenações do Lula. Então, assim, há um medo generalizado, e medo não no sentido de esconder qualquer coisa que esteja errado, mas um medo no sentido de que o trabalho da CPI não seja de forma técnica. E ontem o próprio senador Messias disse isso, que assim, fica claro que os objetivos da CPI não são, em nenhum momento, não aparentam ser objetivos de esclarecer culpabilidade de quem quer que seja em relação a possíveis problemas ou falhas de governo federal ou estadual no processo de enfrentamento à pandemia, mas sim de desgastar a imagem de políticos, de desgastar inclusive a imagem de políticos de estados, né, governadores, etc., nos quais senadores e deputados federais têm interesse nos cargos que serão alvo, né, digamos assim, da eleição de 2022. Então, assim, esse é o contexto, né, Bruno? Porque, assim como você falou, muita água ainda vai rolar. Então, não tenha dúvida que esse adiamento, ele é um pouco também desse contexto de que não há uma definição, não há um martelo batido. Talvez tenha pelos partidos, talvez tenha por parte do Senado, parte da Câmara. Eu acredito que, se você conversar com alguns senadores e alguns deputados, eles vão dizer, não, são esses os nomes, etc. Mas existem outras forças que vão batalhar aí até a próxima quinta-feira para que haja mudanças nessas indicações, de forma em que fique mais confortável para o Planalto. Essa é a visão que eu consigo ter desse adiamento, porque de outra forma não teria por que adiar, né? Agora, Álvaro e Thiago, uma curiosidade em torno dessa votação, dessa reunião, né, que escolherá o presidente e o vice, é que ela será semipresencial, porém, só poderão votar os senadores que estiverem presentes na sessão, né? Então, assim, quem tiver de forma virtual não vai poder votar, o voto é secreto. Então, assim, por isso é que impede que pessoas que participam de forma virtual participem da votação. Então, somente os senadores que marcarem presença no dia que poderão participar do pleito, enfim, e os votos são todos secretos, então provavelmente a gente não deve ficar sabendo aí quem votou e quem, mas como você bem falou, os cargos ainda não estão definidos. O que se tem o que se comenta, na verdade, é que foi feito um acordo em Brasília, nos bastidores, e que esse acordo prevê que o senador Mar seja o presidente. Porém, pelo andar da carruagem que a gente está vendo, a série de críticas, inclusive com ações judiciais já rolando em torno dessa CPI, nada realmente está definido. A gente tem que aguardar os próximos dias, aguardar na próxima semana para ver como isso desenrola. Alguns deputados federais, o José Ricardo e Marcelo Ramos, conversaram com a nossa equipe de reportagem ontem, Álvaro, e falaram que acreditam que a CPI da Covid deve trazer melhorias e responsabilizar os governantes que geriram aí as verbas do governo federal de forma, vamos dizer, errônea. Então, tanto o Zé Ricardo quanto o Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, acreditam que a CPI vem aí com o objetivo de tentar fazer com que os estados possam melhorar a questão da saúde. A gente sabe que o país ainda enfrenta uma pandemia muito forte, que a vacinação ainda não é uma realidade por completo na vida de todo mundo, as coisas estão caminhando, pelo menos a gente já estava melhor do que no ano passado com relação a isso, mas que ainda é uma realidade e que os estados precisam dar um reforço aí na questão da saúde. De qualquer forma, o que aconteceu? Ontem já começaram a circular, né, Bruno, a lista de quem vai ser convocado. O prefeito da cidade de Manaus parece que estaria nessa lista, e ele prontamente disse que a hora que for convocado irá, e eu não tenho dúvida que ele irá, porque ele não é o prefeito da pandemia, né? O prefeito da pandemia chama-se Arthur Virgílio. Ele, na verdade, se ele for realmente convocado, ele vai para apontar todos os erros, tudo aquilo que não foi feito pela gestão anterior a dele. Está disposto a colaborar, né? Exatamente, porque, na verdade, a responsabilidade dele é de janeiro para cá, né? Quer dizer, entrou no meio da segunda onda, mas pouco se pôde fazer ali de forma tão urgente. Agora, uma outra coisa que é interessante é a gente saber mostrar o quanto essa CPI ela vai ter os dois lados. A gente vê claramente o movimento do Planalto no sentido de tentar levar a pandemia para a questão dos gastos, né? E isso envolve governadores. Então, o Planalto quer que se investigue
o dinheiro que foi repassado e como ele foi aplicado, mas a CPI, os traços daquilo que eles já vão divulgando antes dela ser instalada, por exemplo, a lista daqueles que serão convocados, aí ela tem o seguinte, levantamento sobre as razões que levaram à queda dos ex-ministros de saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais. Ora, isso aqui não é uma questão de dinheiro, é uma questão política, né, Bruno? Eles querem saber quais os motivos levaram à exoneração dos cargos de 2 ministros. Então você vê, daí você já consegue tirar que a CPI realmente ela terá um viés muito forte na política e talvez ela não seja tão incisiva com relação à questão de gastos, né? É óbvio que o desenrolar do trabalho pode realmente levantar essas questões, mas pela questão do ponto de partida, você vê que, na verdade, os senadores estão mais interessados em ficar mastigando a saída conturbada do Mandetta, todo mundo lembra, né? No meio da primeira onda, ele pediu exoneração e tal, aquela confusão em relação ao tratamento, e depois, na sequência, do ministro Nelson Tais, né? E aí ainda tem assim, e como se deu a pressão do presidente para que o governo defendesse o uso da hidroxicloroquina. Quer dizer, mais uma questão conceitual, né, que foge um pouco à questão do dinheiro, né, de como foi gasto, onde foi gasto, se comprou. Porque, por exemplo, a questão do oxigênio é uma questão de dinheiro, né? Quer dizer, a questão era a seguinte, o governo mandou dinheiro para comprar oxigênio, o governo disponibilizou aeronaves para trazer oxigênio, o governo fez investimentos emergenciais nos estados para que fosse dada uma estrutura melhor para oferecer oxigênio. Essa, no meu entendimento, seria a abordagem correta, porque se a questão aí é a crise do oxigênio, pouco importa se o presidente defende A, B ou C ou D, qualquer tipo de tratamento. A questão é o que foi feito para tentar evitar que, enfim, as pessoas não tivessem um sofrimento tão grande no enfrentamento da doença. É dessa forma que eu vejo, né? Na verdade, Álvaro, com relação a essa questão do medicamento, é porque o presidente da República investiu muito dinheiro na produção da hidroxicloroquina e muitos tomaram como se isso fosse realmente a salvação da lavoura. E a gente viu aí ao longo dos meses que, de fato, para algumas pessoas funcionavam, para outras não, mas também não era a cura. E a gente sabe que a cura, de fato, é a vacina. Sobre essa questão do Davi Almeida, realmente, como você falou, ele não foi o prefeito da pandemia, né? Quem foi prefeito da pandemia foi o ex-prefeito Arthur Neto, que, inclusive, fechou o hospital de campanha muito rapidamente, em pouco mais de quase 70 dias ali. A gente ainda tinha muitos casos na cidade de Manaus e isso talvez também deveria ser um motivo para o qual ele deveria ser chamado também para participar dessa CPI, apesar de não estar mais no cargo, mas ele foi o prefeito da pandemia. Então isso não, apesar de não estar mais no cargo, isso não deixa de ter ele na história desse momento que a gente está passando. Então acho que nada mais justo também convocar de repente o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, para participar dessa CPI, para dizer o que fez de efetivo. Porque a gente sabe que se o caos na saúde teve o movimento que teve, foi porque a gente sabia que as UBSs na cidade não estavam muito bem equipadas. Então não havia teste para a Covid nas UBSs, muitas estavam fechadas, não tinham o equipamento correto. E a gente sabe que isso levou a inchou a rede estadual de saúde do Amazonas, né, principalmente na capital do estado. Eu queria só complementar, viu, Bruno, essa colocação que a gente fez de que não está definida nem a presidência, nem nenhum dos cargos da comissão, no que pese parte dos partidos já terem feito seus acordos e tudo mais. Muitos senadores, inclusive o senador Omar, já está falando como presidente aí na imprensa nacional. O senador Eduardo Girão, do Podemos, lá de Fortaleza, né, lá do Ceará, já disse que vai lançar sua candidatura para a presidência da CPI da Covid, e dá lá milhões de argumentos por que teria que ser ele. Então, assim, é só um exemplo para a sociedade entender que, apesar dessa definição de bastidor, esse adiamento para a próxima semana significa muito nesse processo de definição dos membros da CPI. O governo, no meu entendimento, está tentando. Se ele não tem como evitar a CPI, ele vai tentar, pelo menos, compor a CPI de uma forma mais favorável à sua pauta. É dessa forma que eu estou vendo.
E a gente, obviamente, como você falou, Bruno, no início, temos que esperar. Porque política é como nuvem, né? Hoje está de um jeito, amanhã está do outro, né? Então não é tão assim como a gente imagina. Já era de se imaginar, né, Bruno, pela reação dos primeiros dias ao nome do Renan Calheiros, que ontem já estava reunido em Brasília no escritório, segundo o site Antagonista, com o ex-senador Romero Jucá, acredite, continua atuando nos bastidores da política do Brasil, montou um escritório em Brasília e estaria sendo consultado pelo Renan Calheiros para ser um consultor informal da CPI da Covid lá no Congresso Nacional. Veja o tamanho do problema ou da situação, né, que o brasileiro está tendo que enfrentar. Eu acho que nesse caso não tem nem polarização. Renan é aquele que numa semana fez um discurso em apoio à presidenta Dilma e na semana seguinte, quando ele viu que o clima tinha mudado no Brasil em relação à presidência dela, fez um discurso contra a presidente Dilma, né? Então é exatamente esse tipo de gente que está ali se escalando para fazer esse trabalho tão importante de verificar o que aconteceu na pandemia em todos os estados. E é para isso que a gente precisa falar disso, para não permitir que essas coisas aconteçam assim de forma tranquila. Vamos dar pelo menos trabalho para eles. E os dois já tinham tido embates aí, né? Na verdade, eu queria fazer só mais um complemento. A base do presidente Bolsonaro dentro dessa CPI é muito pequena. Então é por isso que está havendo essa movimentação tão grande do lado de fora da bolha da CPI, para que hajam essas mudanças, né? Então, assim, o PSL, que apesar de não ser mais partido do presidente, o presidente tem muitos deputados e senadores, e todos os partidos de direita ou de extrema direita estão aí se movimentando para que as coisas não tomem o caminho que estavam tomando. Inclusive, a Carla Zambelli já falou que outros senadores e outros deputados devem ingressar com processos na justiça, justamente para impedir nomes como, por exemplo, do senador Renan Calheiros, que participem, por exemplo, na relatoria, como já se prevê. Muito bem. Bruno Mazieri, lembrando que o presidente da República confirmou ontem que estará em Manaus, né? Se nada acontecer até lá, acho que nessa sexta-feira, salvo engano, estará aqui em Manaus em um evento. A gente vai dar mais detalhes amanhã. Bruno, obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Opoder.com com Bruno Mazieri. Agora sim, 7h53. Agora vamos falar de economia, Álvaro. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. O quilo do feijão preto está custando a partir de R$ 5,70. O maior preço apresentado no site Busca Preço é de R$ 12,30. A importância de você pesquisar o preço para você ver a diferença entre um estabelecimento e outro. A gente fala também sobre outro produto que não faz parte da cesta básica, mas é muito importante e pode pesar no bolso. De acordo com o site da Cefaz, a botija de gás de 13 quilos está custando R$ 83,00, chegando até R$ 92,00 em alguns pontos da cidade. Então, se você quiser saber mais detalhes dos preços da cesta básica, é muito fácil. Acessa lá o site Busca Preços da Cefaz, que tem um levantamento por estabelecimento comercial com os endereços. Então vai lhe ajudar muito a fazer a sua compra de uma forma mais econômica. Jornal da Cidade. O Cine Manaus oferta 81 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta terça-feira. Atenção aí, os candidatos interessados em vagas, é só enviar o currículo, anota o e-mail, cinemanaus.empregos2021. Repetindo, cinemanaus, tudo junto, .empregos2021, @gmail.com. No currículo devem constar os seguintes dados atualizados: números de telefone de contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego. Entre as vagas ofertadas, a oportunidade para vendedor, auxiliar de limpeza, peixeira, manobrista, entre outros.
Você é só conferir aí no site Imediato Online, que a gente tem uma matéria trazendo aí todas essas ofertas em detalhes. E lembrando que os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos2021@gmail.com. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Carlito Teves do Amazonas, 7h55 em Manaus. Carlos Eduardo, como está aí o nosso esporte? Bom dia, tudo bem? Um abraço aos amigos. Nosso futebol, né? No país. Nosso futebol tá... Bom, vamos em nível local, né? Primeiro, depois a gente fala de Libertadores. Nível local, temos a definição aí dos confrontos da segunda fase do Barezão 2021. Amanhã nós temos o JC Itacoatiara enfrentando a equipe do Manaus. O jogo acontece lá em Itacoatiara. E à noite nós teremos o São Raimundo enfrentando a equipe do Amazonas. Na quinta-feira tem o Nacional e Clipper, né? E o Penarol recebendo a equipe do Princesa Solimões. Fim de semana inverte os mandos, né? E onde nós teremos a definição aí das 4 equipes que passam para a próxima fase. Lembrando que os jogos são de ida e de volta. Agora, em nível nacional, nós temos nível internacional, né? Primeiro, essa bomba aí, né, que surgiu no fim de semana, no domingo, da criação da Superliga, com algumas equipes, Real Madrid, Arsenal, United, né? Grande Barcelona, essas equipes fundando uma nova liga na Europa, dando um buchicho danado, a FIFA brigando, o UEFA brigando. Isso foi comandado pelo presidente do Real Madrid. Isso ainda vai render muito pano para manga, porque... Quais os motivos, Carlos? Quais os motivos dessa movimentação? Né? Financeiro. Tudo é financeiro. Tudo é dinheiro, né? Essas equipes, 12 equipes, né? Eles acham que tendo uma liga entre... um campeonato entre essas equipes vai atrair muito mais dinheiro, né? E não vai ter que dividir com muita gente, né? O que acontece atualmente na Liga dos Campeões. Mas ainda vai render muito ainda, a FIFA está entrando na briga, a UEFA está entrando na briga, diz que o jogador que participar dessa competição não vai poder jogar a Copa do Mundo, os clubes também serão desfiliados da FIFA, então vamos aguardar aí o que vai rolar. Delimitando um pouco mais aqui para a América do Sul, começa hoje a Copa Libertadores da América, né? O São Paulo enfrentando o Sport Cristal fora de casa, lá no Peru, as equipes do Brasil já começando aí a Copa Libertadores da América, buscando títulos, equipes como São Paulo, como o Palmeiras, o próprio Flamengo, né? O Palmeiras defendendo aí o título, né? Porque foi campeão da última edição. E agora os campeonatos regionais também, todos eles a todo vapor, em andamento. No Rio de Janeiro, Vasco acabou ficando de fora. Lá em São Paulo temos aí só o Palmeiras que está destoando um pouco, Palmeiras e o Santos. Mesmo assim, tem possibilidade de passar para a próxima fase. Ou seja, estamos de vento em popa aí e pelo jeito o calendário esse ano vai ser cumprido, viu, Álvaro? Vamos esperar, né, Carlos? Porque o esporte é uma das coisas importantes para a sanidade das pessoas nesse momento tão difícil da humanidade, né? O esporte ajuda. Espero, inclusive, que as Olimpíadas aconteçam de verdade esse ano e que a gente consiga ter um pouco de lazer e de bem-estar, né? Hoje a gente fala tanto de pandemia que a gente está esquecendo de como a gente vivia antes disso tudo, né? É muito interessante. Mas temos hoje a perspectiva, né? Eu acompanho a NBA, acompanho o esporte nos Estados Unidos, muitas cidades já voltando com o público, não totalmente, né? Tem cidade que está com 20%, outros com 30%, outros com 50%, tem cidades já com 80% de público nas competições, isso é importante. Esperamos em breve aí, com a imunização geral aí das pessoas, a gente possa ter público nos estádios, né? Eu acredito que para o Campeonato Brasileiro, a partir do final de maio, a gente já tenha a possibilidade de ter aí pelo menos 30% de público no estádio. Isso é muito importante. Carlos Eduardo Souza, o nosso maior locutor esportivo do estado do Amazonas, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade, meu amigo.
Obrigado, estamos sempre à disposição. Um abraço. 8 horas em ponto em Manaus. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Você acabou de ouvir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Mais uma edição que termina, a gente agradece a sua audiência. Continue nos acompanhando, comentando, curtindo e compartilhando. Não é isso mesmo, Álvaro? Exatamente, você pode acompanhar o nosso conteúdo agora nas plataformas digitais, no Spotify, na Apple Music, tem todo esse conteúdo lá para que você possa ouvir a qualquer hora do dia. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Lembrando ainda que você também pode fazer o download e instalar no seu celular, no Android, por enquanto, do nosso aplicativo da Rádio ZLZN. É só pesquisar lá na Apple Play e você... Apple Store, não é isso? Não, desculpa, é na Google Play. Você vai pesquisar ali o nome do aplicativo e fazer o download e instalar no seu celular. É isso aí. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, um ótimo dia e nos encontramos amanhã exatamente às 7 horas aqui. A gente espera você. Até lá. Até amanhã. Jornal da Cidade. As notícias.